Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês nessa manhã um amigo muito querido, um irmão que Deus colocou na trajetória ministerial. Essa é uma das belezas do ministério pastoral, é que na trajetória do serviço ao reino, Deus vai colocando no nosso caminho homens de Deus, pessoas de Deus, gente que tem cheiro do Espírito Santo de Deus. E eu tenho a alegria de colecionar nessa caminhada amizade com alguns homens de Deus. E eu tenho o privilégio de, nessa manhã, trazer esse amigo, esse homem de Deus, apaixonado por Jesus, para abençoar a sua vida, como ele tem abençoado a minha vida, que é o Heber, pastor Heber Aleixo. Ele está acompanhado da primeira-dama, Mariana, sua esposa. Tem os seus 3 filhos, o Felipe está aqui, e tem o Lucas e João, que certamente estão lá embaixo. É uma família apaixonada por Jesus, que serve ao Senhor Jesus e por onde passa, abençoa vidas e histórias. Aqueles que estiveram aqui, eu acho que tem quase 2 anos isso, não é? Nós tivemos um evento muito especial aqui, promovido numa parceria da nossa igreja com a LifeShape. A LifeShape é uma instituição americana que tem escritório no Brasil, e o pastor Heber é diretor da Unidade Brasil, que é uma organização cristã focada na capacitação de liderança, na formação de liderança. E nós tivemos aqui na nossa igreja uma ação da LifeShape em favor dos empresários da cidade. Foi um tempo muito especial, inclusive, olha que coisa linda, Heber, esse jovem que está sentado na sua fileira é fruto daquele dia que foi batizado ontem. Vinícius, louvado seja Deus, está vendo? Louvado seja Deus. Foi um tempo muito, muito, muito especial. Eu quero convidar o Heber a vir aqui à frente. Ele estará nessa manhã e noite falando sobre família. E, gente, a gente só pode trazer para falar sobre família gente que tem autoridade moral para falar sobre família. E eu posso garantir para vocês de que esse homem de Deus tem autoridade moral para isso. Porque quando a gente olha para a sua casa, a gente vê a manifestação da graça de Deus sobre as suas vidas, a sua esposa, os seus filhos. São gente de primeira linha, pode ter certeza, puro sangue. Isso aqui tem pedigree, tá? Isso aqui é alto nível. Pastor Heber exerce atualmente a função de vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, então eu estou diante do meu chefe, eu preciso fazer bonito aqui, mas a maior credencial do Heber, como eu disse, é um homem apaixonado por Jesus, um amigo de Deus. Esse é um daqueles que, quando eu preciso, eu ligo. Nós já tivemos a oportunidade de chorar juntos, sentado num toco de árvore, lá em Brasília, e compartilhar muito do conteúdo do nosso coração. Isso faz muito bem à minha alma. Saiba que quando eu tenho um amigo que cuida de mim, de alguma forma ele está cuidando de vocês também. Então intercedam por essa família. Orem para que Deus continue fazendo obras maravilhosas, como tem feito através da vida do pastor Heber e da sua família. Meu amigo, alegria muito grande ter você aqui entre nós. Que Deus continue te usando e te abençoando para a glória dele. Tá bom? Deixa eu orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, mais uma vez em oração, eu sou grato pela vida e pela amizade do Heber. Uma pessoa que não apenas tem abençoado a minha vida, a minha família, a nossa igreja, mas o teu povo espalhado sobre a face da terra. Que o Senhor continue transformando vidas através da vida dele, alterando realidades através da instrumentalidade dele. Que a sua casa, que a sua família continue sendo alcançada pelo sustento do Senhor, pelo surpreendente dos céus. É o que nós rogamos, clamamos, para que o Senhor o use como instrumento das tuas mãos nesta hora, a falar ao nosso coração, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar, podendo celebrar ao Senhor. Celebrar pela bondade, celebrar pela misericórdia, celebrar porque um dia esse Deus nos alcançou, né? E nos fez família, nos fez igreja e nos fez viver momentos como esse que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, onde nós podemos celebrar curas, onde nós podemos celebrar a maior cura que existe, que é a cura espiritual, quando nós vemos pessoas rendendo o seu coração ao Senhor, reconhecendo de forma pública Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é tão bela essa dinâmica, né? A beleza que Cristo Jesus conduz as coisas, né? Alguns tão novos,
outros já com mais idade, e Deus ele vai fazendo assim no tempo dele, da maneira dele e da forma dele. E é muito bom saber que eu e você, nós somos esse palco da glória de Deus. Quando as pessoas conseguem olhar para nós, quando as pessoas conseguem ver Deus em nós, quando as pessoas conseguem ver esse agir gracioso e misericordioso de Deus nas nossas vidas. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar aqui com o Daniel, Natália, Gustavo, essa família que pra gente também é muito preciosa. Daniel tem sido esse amigo querido mesmo, de caminhada. A gente, alguns anos atrás, decidimos juntar um grupo de amigos e caminhar juntos, e há uma beleza nesse caminhar junto. Há uma beleza em ter o nosso coração cuidado, mas era também a responsabilidade de nós de cuidar de outros corações. E nessa dinâmica da vida, a vida cristã, eu tenho aprendido que todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos de mentores, e todos nós precisamos também de cuidar de pessoas. E ali a gente tem mais ou menos isso, né? Tem hora que a gente é amigo, tem hora que a gente é mentor, tem hora que a gente cuida e tem hora que a gente é cuidado. E essa família realmente tem sido uma família preciosa. E durante esses dias aqui nós temos sido cuidados, né? Por eles aí, temos passeado, conhecendo aí também belos lugares aqui, né? Nesse climazinho muito bom, diferente lá de Brasília que é mais seco, né? A gente aqui tá curtindo esse friozinho, um ambiente bem gostoso, como família. E esses dias tem sido realmente aquelas agendas que Deus monta pra gente poder experimentar também do cuidado dele. Mas eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Quando Daniel compartilhou comigo que vocês estavam refletindo e pensando não só no mês de maio, mas durante todo o ano, a ideia de família e pensando família, muitas coisas vieram na minha mente, muitas coisas passaram na minha cabeça, no meu coração, mas essa mensagem é uma mensagem que eu tenho compartilhado, falado, e cada vez que eu leio esse texto, cada vez que eu penso e reflito, eu vejo Deus colocar algo novo e falar algo novo ao meu coração. Uma das belezas da Escritura Sagrada é que Deus ele não esconde os acertos e os erros dos nossos heróis. A gente poderia ter um evangelho assim, uma Bíblia que foi escrita contando só as vitórias, mas Deus ele mostra para nós pessoas que foram extremamente vitoriosas, mas pessoas que fracassaram na sua caminhada. Pessoas que a gente olha na sua história, na sua jornada, a gente consegue ver uma força muito grande em algumas áreas da sua vida, mas a gente olha para outras áreas e a gente fala assim, poxa, nessa área aqui não dá para usar como um exemplo. Eu gosto, por exemplo, quando a gente olha a história de liderança, eu que trabalho com liderança, é muito comum a gente usar Moisés na liderança. É muito bom, por exemplo, a gente usar os conselhos de Jetro a Moisés, quando a gente fala de liderança de um homem que foi usado por Deus, alguém que recebeu os mandamentos nas suas mãos, alguém que foi considerado amigo de Deus, alguém que Deus estende a mão e pune pessoas que se levantaram contra ele, como a gente vê Arão e Miriam. Deus ele era assim, uma intimidade e algo tão gracioso com Moisés. Mas, por exemplo, a gente não usa Moisés para falar de criação de filhos. Porque Moisés, ele se dedicou à libertação do povo, e a gente vê o seu sogro tomando conta dos seus filhos, e chega um momento então que ele chega para ele e diz, olha, agora está na hora de você começar a conduzir os seus filhos estão aqui, divide o povo e vai tomar conta da sua casa. A gente pode usar Davi como um salmista, alguém que todos nós certamente em momentos de dores, em momentos de aflição, a gente lê os salmos de Davi. Orações de alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Mas a gente não usa, por exemplo, Davi e a casa de Davi também para falar sobre família. Ou quando usamos é para falar das coisas que nós erramos. Eu falo que a gente gosta muito de Davi, mas ninguém queria ter Davi como vizinho, né? Principalmente se a nossa casa tivesse uma sacada, né? E uma piscina para nossa esposa estar lá tomando banho, né? E ele olhando. Mas a gente usa Davi, porque Deus ele usa pessoas assim. Deus usa pessoas imperfeitas e Deus usa histórias imperfeitas para mostrar a graça dele, para mostrar o seu amor e para mostrar que ele é bem maior do que aquilo que nós somos, do que aquilo que nós fazemos e aquilo que
tudo que nós estamos vivendo nas mãos do Senhor pode ser restaurado, pode ser transformado, e Deus, Ele é capaz de escrever coisas novas. Então a minha oração nessa manhã é que a gente realmente possa abrir o nosso coração diante do Senhor. Porque a gente está vivendo uma época onde a gente visualiza a perfeição e a gente tenta projetar para as outras pessoas a perfeição. E a gente vem à igreja e domingo após domingo nós estamos ladeados de pessoas que a gente olha para o lado e parece que aqui todo mundo é perfeito, as famílias são perfeitas. Aqui a gente já tomou banho hoje, a gente se arrumou, botou a nossa roupa bonita. A gente chega aqui e coloca aquele sorriso no rosto. A gente aprendeu essa dinâmica das redes sociais, né? Quando o irmão passa com a câmera assim, a gente dá aquele sorriso, a gente faz aquela cara de espiritual para sair bonito na foto. Eu brinco que tem gente que já escolhe até o olho que a lágrima vai descer, né? Para não desperdiçar na hora que o irmão passa com a câmera do outro lado, para poder chorar do lado de cá. E a gente vai aprendendo a viver essa dinâmica da vida. Mas a gente esquece que as nossas famílias não são perfeitas. A gente passa por problema, a gente passa por dificuldade, a gente enfrenta as nossas desilusões, a gente enfrenta as nossas crises familiares. Eu gosto de Instagram, né? Eu gosto de postar as fotos no Instagram. Estava semana passada lá em Recife com a Mariana e falei com a igreja sobre isso, que às vezes a gente olha aquelas fotos bonitas que a gente tem no Instagram e ninguém sabe o que tem por trás daquelas fotos, né? As crises que acontecem até pra gente conseguir tirar uma foto. Eu lembro dos meninos, a gente na praia lá, e a gente conseguiu esse ano fazer um tour, né? Fomos pregando em algumas igrejas, em alguns lugares, rodou 5.000 quilômetros, saímos de Brasília, fomos até lá no Piauí, descemos por João Pessoa, fomos na Bahia e voltamos. E eu fui fazendo assim uns videozinhos, né? Dos nossos roteiros de viagem, né? E eu falei assim, ninguém posta a hora que a gente está brigando com os meninos. Ninguém posta as ameaças que teve para os meninos sorrirem na foto e ficar aquela foto bonita, né? Aquele negócio, fala, se você não sorrir agora, ficar todo mundo quieto, né? E ninguém tem picolé hoje, né? Aí todo mundo sorri na foto, e aí a gente tira a foto e coloca assim, né? Família feliz, família perfeita, né? A gente não coloca as crises nossas quando a gente vem dentro do carro de manhã e a gente vem brigando com os meninos, porque eles já vêm de manhã assim já, né? Eu brinco, eu já descobri porque tem animal que come a criança quando é pequena, né? Você quer entender a graça de Deus, tenha filhos, né? E aí a gente vem já assim, aí a gente chega na igreja, a gente fala assim, agora vamos entrar, né? E todo mundo agora coloca um sorriso no rosto, segura a Bíblia, né? A gente pega na mão da esposa e vem sorrindo assim, e aí todo mundo olha e fala assim, aquela família pastoral, que coisa linda, né? Eu queria que a minha família fosse assim, né? Eles não sabem o que eles estão pedindo, né? E por que isso acontece? Porque nós somos pessoas, nós temos as nossas crises, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas. Todos nós temos histórias. E a gente não precisa ter vergonha das nossas histórias. Nós não precisamos ter vergonha das nossas lutas, nós não precisamos ter vergonha das nossas dificuldades, nós não precisamos ter vergonha da nossa família. E eu queria ler com você Marcos capítulo 5, porque esse texto aqui para mim é um texto que a gente consegue colocar a nossa família lá dentro. É o texto que narra a autoridade de Jesus sobre demônios. Quando Jesus vai até a cidade de Gadara e liberta o endemoniado. E o texto sagrado então assim nos diz: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou. Imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos imundos suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante.
Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos nele. Jesus lhes deu a permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros que haviam ocorrido e como o homem possuído por demônios, o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volta para a sua casa e para a sua família e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades Decápolis quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Até aqui, palavra de Deus a nós nessa manhã. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Eu não sei se você já passou por um cenário de dor, um cenário de constrangimento, um cenário de vergonha na sua família. Eu não sei se você já passou aquele sentimento de que o meu lar deveria ser um lugar de refúgio, mas ele virou um lar de batalha, ele virou um lugar de sossego, ele virou um lugar de tormenta. É aquela ideia de que eu prefiro estar no meu trabalho do que eu prefiro estar em casa. Eu prefiro estar em qualquer um outro lugar do que com a minha família. Porque é engraçado que esse distanciamento, ele está muito comum. Pessoas que não querem estar ao lado daqueles que nós firmamos um dia o compromisso de viver uma vida a dois. No Brasil, por exemplo, nos últimos anos, a taxa de divórcio, ela se equiparou à taxa de casamento. E eu não acredito que ninguém venha ao altar na ideia de que eu vou casar para poder separar. Ninguém tem um filho na ideia de que eu vou ter um filho para ver o meu filho se perder no meio do caminho, ou para eu não ser um bom pai, para eu poder violentar o meu filho. Mas esses cenários de destruição familiar, eles parecem estar cada vez mais presentes. Nós estamos, por exemplo, na nossa igreja, está sendo plantada numa região lá em Brasília, que ela tem um poder aquisitivo alto, Águas Claras. É só uma região de prédios. É interessante que a gente diz que Águas Claras é o sonho do jovem quando se casa. A ideia lá em Brasília a gente fala, quer crescer, casar, quer crescer, passar no concurso público, casar, morar em Águas Claras e comprar um Shih Tzu, né? Não sei aqui se vocês gostam de Shih Tzu também, lá o pessoal gosta, né? Só que em Águas Claras, no fórum, uma pesquisa chama a atenção. De cada 10 processos hoje que estão no fórum de Águas Claras, 7 processos se dão em causas familiares, em agressões, em crise. Aquele lugar que a gente diz o seguinte, olha, eu vou realizar o meu sonho, quando eu chegar aqui, as pessoas chegam ali e veem que ali não é o lugar da realização dos sonhos, que não são as coisas que nós conquistamos aqui. E a grande verdade é que a maioria de nós já experimentamos essas sensações de acúmulos de perdas, de feridas, porque nós estamos vivendo em família, e família gera isso em nós. Família, ela cura, mas a família também ela fere. A família é o lugar de aconchego, mas é na família também que nós enfrentamos as nossas grandes desilusões. É na família que nós somos tratados, é na família que Deus, ele de alguma forma graciosa, através da dor e do sofrimento, ele trabalha também em nosso coração. E Marcos capítulo 5 aqui apresenta um retrato de dor, de uma dor que não cabe dentro de uma casa, de uma dor que não cabe dentro de um lar, um homem que é tomado por forças espirituais e agora vive isolado na sociedade, vivendo entre os mortos. Mas é em meio a essa dor aqui que Jesus começa uma grande missão. Porque às vezes a gente está olhando para esse cemitério aqui e o sentimento que vem para a gente é como que pode uma pessoa viver dentro de um cemitério?
O que passa no nosso coração é como que pode alguém morar num lugar de morte? Mas eu fico pensando quantos de nós estamos nos nossos cemitérios espirituais ou de existência. Quantos de nós estamos presos dentro dos nossos cemitérios e nós temos experimentado morte e não tem diferença nenhuma de um homem como esse? Alguns presos naquilo que o mundo coloca para eles como um padrão de felicidade, e eles estão ali acorrentados e não conseguem se libertar. Outros nas suas crises da alma, na sua história. Até o século passado a gente dizia que a grande doença da humanidade era a depressão. Parece que nos últimos anos nós paramos de ouvir mais sobre depressão e passamos a ouvir mais sobre ansiedade. Sei que o pessoal da psicologia não gosta disso não, mas para mim é uma forma que eu tive de traçar isso aqui na minha cabeça para poder entender as eras. Porque para mim a depressão é excesso do passado. É quando nós não conseguimos deixar no passado as coisas que deveriam estar lá. E a gente acorda pensando naquilo, e a gente almoça com aquilo, a gente janta com aquilo, a gente acorda e aquele negócio está no nosso coração. A ansiedade é o excesso de futuro. E as pessoas não sabem mais como é o dia do amanhã. A gente faz um acampamento com crianças, a Life Shape tem recebido aproximadamente 2.000 crianças por ano, através dos nossos projetos com crianças. A gente tem um acampamento que a gente realiza, onde as crianças passam ali 3, 4 dias com a gente lá na nossa fazenda. E o que me chamou a atenção nesses últimos acampamentos é 30% das crianças, 40% das crianças, dependendo do acampamento, tomando medicação para suas emoções. Meninos de 9, 10, 11, 12 anos. Onde o pai e a mãe chegam lá e vai falar com a nossa enfermeira e diz: olha, ele precisa tomar isso aqui para poder dormir. Aí de manhã você precisa dar isso aqui para ele poder acordar. Aí na hora que a gente vai ter a programação, você dá isso aqui para ele poder estar atento à programação. E aí a gente fica olhando aquilo e falando assim: gente, que cenário nós estamos chegando. Mariana, ela é enfermeira, mas quando a gente começou a namorar, ela dava aula de reforço numa escola. E eu lembro que uma vez ela compartilhando de uma menina que estava com 10, 11 anos, que ela dava aula, que estava tomando comprimidos para ansiedade, porque estava preocupado com o que seria no futuro dela, do seu emprego, como é que ela iria trabalhar, e aquilo ali já atormentava o coração de uma menina tão nova. Eu fico pensando como que está os nossos corações. Porque isso não está mais preso ao coração de um idoso, isso não está preso ao coração de um adulto, isso não está preso ao coração de uma criança, porque todos nós somos dotados de emoção. E todos nós precisamos passar por um processo de restauração, por um processo de libertação do Senhor. Porque Jesus, ele não apenas vai libertar pessoas. Jesus, ele liberta pessoas para ele poder restaurar as famílias, porque é isso que nós vemos aqui em Marcos capítulo 5. O processo de Jesus, ele não se estende simplesmente a uma pessoa, apesar de Deus trabalhar na singularidade, apesar de Deus trabalhar de forma única. A gente vê aqui em Marcos capítulo 5 que Jesus, ele trata o coração de uma pessoa, mas o objetivo final de Jesus é uma restauração de família. Marcos capítulo 4 termina de Jesus acalmando uma tempestade. E aí a gente pode olhar e dizer o seguinte: olha, as forças da natureza, e vocês experimentaram aqui o que é o impacto de uma natureza violenta. Mas mais do que aquilo que nós experimentamos do lado de fora, o que nos destrói é aquilo que nós passamos do lado de dentro. E parece que depois de mostrar assim: olha, eu tenho força sobre a natureza, eu tenho força sobre a tempestade, eu tenho força sobre aquilo que é externo, eu vou mostrar que eu tenho mais poder ainda. Entra no barco, vamos passar para o outro lado, porque agora eu vou entrar numa questão de uma luta espiritual, de uma batalha da alma. E Jesus, ele chega em Gadara, e ali para mim há 2 desafios. Que é o desafio que eu pergunto ao meu coração é: o que Cristo Jesus faz quando nós estamos em sofrimento? O que Jesus, ele faz, ou qual a ação de Jesus quando ele se depara com a nossa dor, com a nossa luta, com o nosso sofrimento, com as nossas crises familiares? A primeira coisa que eu vejo aqui é que ele vem ao nosso encontro. Ele entra dentro do barco e ele vai. Mas a segunda coisa é que ele rompe as barreiras, e aí aqui são culturais, religiosas, porque Gadara era uma cidade gentílica, era uma cidade onde o judeu não pisava.
Era uma cidade que, para um judeu, aquele povo não tinha dignidade. E Jesus olha e fala assim: eu vou lá e vou mostrar que uma vida tem dignidade, independente de quem seja essa vida. Aí a gente precisa olhar nos nossos históricos de vida, aonde está a ação de Jesus. Porque se a gente olha aqui simplesmente a libertação de Jesus a um homem, a gente está reduzindo muito pouco ainda a ação de Jesus. Porque em toda a história bíblica a gente consegue encontrar um plano maior. Aqui a gente consegue ver um Cristo que estava lá no céu, e como nós celebramos aqui a ceia do Senhor, que decidiu vir ao nosso encontro de homens e mulheres gentis, homens e mulheres perdidas, que estávamos em nossas trevas, vivendo as nossas agonias, mortos espiritualmente. E no plano eterno de Deus, Ele decide vir aqui para poder nos resgatar, dar vida por nós, se encontrar conosco e nos restaurar e fazer de nós não simplesmente filhos seus, mas encher a nossa vida de propósito e nos dar um lugar na história. Essa família aqui é o retrato da destruição, a história desse homem. E aqui para mim é um ponto importante também, porque é o único momento na Bíblia que Jesus impede alguém de segui-lo. Não sei se você já reparou isso. Parece que sempre Jesus curava as pessoas, ele falava: olha, agora você vem e siga-me. Olha, deixa essa cruz aí, tome a minha cruz, negue-se a si mesmo. Olha, aquele que não é capaz, vem, aqui não. Aqui ele chega lá e fala assim: Senhor, eu quero seguir. E Jesus diz: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para a sua família. E você vai dizer como eu tive misericórdia de você. O que eu fiz por você. Jesus aqui está mostrando para nós o valor da família. Que a família vem em primeiro lugar. Que o primeiro ministério nosso está dentro de casa. Que o primeiro ministério nosso está dentro do nosso lar. E é muito fácil a gente esquecer disso. É muito fácil a gente, de alguma forma, a gente abrir mão de coisas que são sagradas, de coisas que são eternas, por coisas que são temporais. E a gente precisa ser lembrado disso. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Porque a grande questão aqui, o Daniel na hora da ceia, terceiro ponto, ele diz o seguinte, que a ceia ela mostra para nós, ou nos convida a olhar para o lado e ver que nós estamos em comunidade. E a grande verdade é que nesse mundo que Deus nos colocou, nós não somos ilhas e não tem condições de nós vivermos isolados. Tudo aquilo que nós fazemos afeta as pessoas que estão ao nosso lado. E sabe qual é o grande problema às vezes dos nossos pecados? É que o nosso pecado geralmente afeta pessoas que nós amamos. O nosso pecado, ele causa dor e tristeza no coração de gente que é amada por nós, que a gente gosta, que a gente ama, que talvez a gente nem queria ferir, mas a gente fere. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha história, porque a gente vive hoje nessa época onde a gente procura esconder histórias. As nossas histórias de sofrimento, a gente quer mostrar só aquilo que é belo, né? Mas a Bíblia mostra para nós, quando ela expõe histórias como a desse homem, que Deus ele quer usar a minha história e Ele quer usar a sua história. E sabe quando a gente vê que está liberto? É quando as nossas histórias já não mais nos ferem. Elas são cicatrizes. Cicatriz nos faz lembrar o que nós passamos, mas ela já não gera mais a dor. E sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente ainda não gerou cicatriz porque a gente simplesmente escondeu. Eu lembro, eu era pequeno, tinha uns 9 anos de idade, e eu era meio levado quando pequeno. Só um pouco, né, amor? E aí eu lembro que eu saí uma vez e um cachorro me mordeu. Ele pegou bem aqui no braço, a marquinha aqui da mordida do cachorro, e o dono do cachorro era um amigo meu. E esse cachorro já tinha mordido outras pessoas. E minha mãe vivia falando o seguinte: olha, você não vai lá na casa que aquele cachorro é bravo. E aí eu fui mordido. E na vinda para casa, o menino veio me acompanhando, ele falou assim: olha, todo mundo que esse cachorro morde precisa tomar muita injeção. Gente, eu tenho muito medo de injeção. Eu sou grande assim, mas uma das coisas assim que eu tenho medo da dor, assim, a injeção já dá calafrio, eu tenho medo de injeção. E aí, eu lembro que era um domingo,
Aí eu peguei papel higiênico, enrolei no braço, assim, várias enroladas daquele papel higiênico, e passei fita crepe, e botei uma camisa que tinha manga assim mais comprida pra gente poder ir pra igreja. Porque eu tinha que dar pra chamar um rapaz pra ir pra igreja comigo. E eu falei só, você não fala nada com a minha mãe. Aí daqui a pouco bate o pai do menino lá na porta de casa. Fala assim, olha, fiquei sabendo que o meu cachorro mordeu o Weber, como é que ele tá? Aí minha mãe mordeu. Aí minha mãe, cadê a mordida? Aí quando tirou assim, tava tudo ensanguentado aqui, a camisa já tinha sujado, tal, aquela coisa assim. E aí eu fui tomar as vacinas. E eu fico pensando assim que muitos de nós estamos sendo feridos e a gente prefere, em vez de tratar, a gente prefere esconder. Aí às vezes a gente vai ver aquelas casquinhas, a gente vai ver aquela ferida, mas daqui a pouco vai dando aquela podridão. E aí a gente arranca aquela casca, por dentro já está dando bicho, está podre o negócio. Aí o que Deus faz? Ele vem, ele arranca tudo aquilo ali de dentro, toda a podridão. Às vezes é um processo que causa dor. É fétido o negócio, mas precisa ser tratado, porque depois de ser tratado, a gente consegue experimentar a cura do Senhor. E aí vira cicatriz. E Deus tem esses processos conosco. O que cura câncer não é a essa infantil. A essa infantil é doce, mas não cura câncer. O que cura câncer é quimioterapia. O cabelo cai, a unha cai, às vezes a gente perde o dente. Mas no final a gente experimenta o processo de cura. A gente experimenta o processo do cuidado. E às vezes Deus vai fazer isso com a gente. E é por isso que eu quero compartilhar essa história minha com você. Eu sou um filho adotivo. Nasci em Brasília. Eu tinha uma tia que ela programava festas para políticos, para poder fechar eventos. Ela não era uma crente em Cristo Jesus e a ideia dela era realizar eventos para poder os políticos e empresários fecharem grandes acordos. E ela era quem promovia essas coisas. Ela trabalhava para um banco. E esse banco foi quem fez as primeiras construções das casas lá em Brasília, ele que financiava. E a minha tia então promovia festas, e ela não só promovia as festas, mas ela dava um jeito nas crianças que eram os acidentes que aconteciam ali naquelas histórias, e eu era uma dessas crianças. Igual eu, minhas irmãs, prima, primo e alguns outros. E quando as mulheres ali engravidavam, então, ou ela levava para abortar, ou ela dava um jeito de sumir com aquelas crianças. Então eu digo que lá na minha família, todo mundo que é adotado é filho de alguém. Faz uma pausa aqui, né? Minha mãe engravidou, não me quis, procurou a minha tia. Minha tia então arrumou alguém para poder ficar. Minha mãe, que me criou, criada na igreja. Neta de missionário, 5ª geração de batistas lá na minha família, eu sou. Minha mãe vem para Brasília, muito nova, vai estudar e vive a vida, curte. Quando ela chega aos seus 36 anos de idade, ela começa a ouvir aquela pressão: você precisa casar, você tem que casar, você precisa casar, enfrentando seus dilemas na sua casa, com a sua família. A minha mãe, ela usa a seguinte expressão, eu falo com ela: mãe, se a gente fosse da linha pentecostal, eu ia dizer que as palavras têm poder, mas como a gente é batista tradicional, eu vou dizer assim que foi só uma infelicidade mesmo do dia da senhora. Ela vira e fala assim: a primeira pessoa que me pedir em casamento, eu caso. Nesse mesmo dia, um tio meu, que não era crente, amizades tortuosas, farra, festa, bebida, droga, o que você imaginar, muito amigo do meu pai, que me criou, chega lá em casa, na casa da minha mãe com ele. E a minha mãe, já muito nervosa, coloca tanto o irmão como o amigo para fora. Meu pai vira para ela e diz o seguinte: olha, você está fazendo isso comigo, quem desdenha quer comprar, é porque você quer casar comigo. Ela falou: tá maluco, eu vou casar com você, se embriagado, tal. E disse que botou todo mundo para fora. E ele falou assim: eu ainda caso com você. Isso aconteceu no mesmo dia que ela falou que a primeira pessoa que pedisse em casamento, ela casava. Não muitos meses depois, ela chega na igreja e ela diz o seguinte: eu vou casar com ele. O pastor na época chegou e falou assim: olha, eu não faço esse casamento. Esse homem é um homem que não ama a Deus, não tem compromisso nenhum com o Senhor. E a minha mãe decide deliberadamente abandonar a igreja, sair da igreja, para poder casar com ele e falar assim: eu prefiro casar com esse homem do que viver solteira, do que não ser feliz. E colocou a esperança dela no casamento. Interessante que muitos de nós temos colocado a esperança no casamento. Muitos de nós temos achado que o casamento vai ser a fonte de felicidade. Não, gente não casa para ser feliz. Nosso casamento é para glorificar a Deus. O casamento produz felicidade, produz alegria, sim.
Mas quando esse casamento ele é feito com a bênção do Senhor, cumprindo os princípios do Senhor, em obediência ao Senhor, Deus ele não abençoa o que ele já mostrou para nós que é coisa errada. Às vezes a gente vai falar assim, porque eu no meio do caminho a pessoa foi e entregou a vida a Jesus, tá, gente? Essas são as exceções. Esse é o jeito gracioso ainda de Deus conduzir as coisas. Mas essa não tem sido, e esse não tem sido o reflexo da história. Está aqui uma família e alguém que veio de uma família assim, para poder falar para você. Nós somos pessoas que vivemos por princípios. E todas as vezes que nós ferimos os princípios, nós estamos trazendo coisas ruins para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para aqueles a quem nós amamos. E a minha mãe decidiu furar esses princípios. Minha mãe saiu da igreja. Minha mãe, nos seus primeiros anos de casamento, ela teve 4 abortos do meu pai. Para cada vez que ela engravidava, ele diz o seguinte: olha, você engravidou para que me prender no casamento e eu quero que essa criança morra. Era essa a expressão e aquilo que ele lançava sobre a vida da minha mãe. E a minha mãe abortou 4 vezes. No 4º aborto da minha mãe, o médico que acompanhava ela falou assim: Alvani, se você engravidar mais uma vez desse homem, você vai ser tão ruim como ele. Para com isso. Para com isso. No 4º aborto, minha mãe então decide não ter mais filhos dele. E aí a minha tia então vira: Alvani, eu sei que você sempre quis ter um filho. Tem uma criança aí que eu estou para doar, você não quer essa criança? E aí veio eu primeiro. Nasci em dezembro de 83. Graças a Deus, nesse período, foi o período que a minha mãe estava retornando então para a igreja, agora decidindo realmente acertar a sua vida diante do Senhor, com o coração diante do Senhor. Eu nasci em dezembro de 83, eu brinco, eu já cheguei na igreja trabalhando. Porque eu nasci dia 10, dia 25 foi a cantata de Natal, eu fui Jesus na manjedoura já na cantata de Natal e fui apresentado nesse dia. Então assim, ninguém trabalhou antes do que eu já na igreja, já cheguei na igreja trabalhando. Minhas irmãs vieram depois, Rebeca e Sara, gêmeas. A história é que as minhas irmãs também, da mesma história, filha de um homem que engravidou a menina, filha de um cara importante, e ela tinha que tirar essas crianças, decidiu não tirar. E naquela época não tinha toda a tecnologia que tem hoje, né? E aquela mulher muito simples também, não teve nenhum pré-natal. Quando foi buscar, achando que era, não sabia se era menino ou se era menina, na hora que tirou a primeira, falou assim: uma menina. Ih, peraí, tem uma segunda. Vão levar as duas ou vai levar só uma? E aí minha mãe trouxe as duas lá para casa. Elas eram muito pequenininhas. Rebeca e Sara negra. Minhas irmãs são bem negras. E meu pai extremamente racista. Eu lembro que no início assim, primeiro ele não registrou as minhas irmãs. Ele disse que jamais colocaria o nome dele meninas negras. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. A imagem que eu tenho, eu lembro do meu pai pegando as minhas irmãs no berço e falando assim: olha, eu não tenho filhas negras e não vou ter filhas negras, vou jogar essas meninas pela janela. E ele saiu para jogar minhas irmãs pela janela, eu agarrei na perna dele, eu chorava. Pai, não faz isso. A minha mãe veio, minha tia veio e arrancou as minhas irmãs da mão dele. Então esse assim é o cenário lá da nossa casa, do nosso lar, de alguém que decidiu casar com alguém que não amava a Deus. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas na nossa casa a polícia chegava lá para resolver crises familiares. Eu lembro um dia meu pai, numa crise de abstinência, saiu pulando em cima de vários muros e saiu se cortando. Antigamente o pessoal colocava aqueles cacos de vidro no muro. Em algum momento ele chegou e alguém o parou e falou assim: por que você está assim? Ele falou assim: alguém entrou na minha casa, matou minha família toda e tudo, e a gente estava assistindo televisão. Eu lembro da polícia entrando dentro da nossa casa assim, chutando porta, com arma na mão e perguntando cadê? E era meu pai, que tinha colocado a polícia dentro da nossa casa, dizendo que a gente tinha morrido. E essa era a cena da nossa casa, do nosso lar. Imagina a vizinhança nossa, o que falava acerca de nós. Eu lembro, eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai me jogando por cima do muro, dizendo que o pessoal estava vindo para nos matar, e a gente escondido dentro da casa do vizinho, e o vizinho chamou a polícia para tirar a gente de lá, porque ele não sabia o que estava acontecendo. 2 homens estando dentro da casa dele, para poder se esconder embaixo de uma cama. A gente era aquela família da igreja que dava problema. Não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes que a gente ligava, e eu ligava, de madrugada para o pastor da minha igreja, para ele poder ir lá resolver os problemas das nossas crises. E a gente acordou várias vezes, eu e minhas irmãs, dentro da Kombi da igreja, amparados pela esposa do pastor, enquanto o pastor estava amanhecendo o dia lá dentro de casa, resolvendo as nossas crises familiares. Com 9 anos de idade, eu precisei dirigir um carro. A minha mãe começou a dar uma parada cardíaca, sei lá o que ela teve no coração, uma crise. Eu precisei colocar minha mãe dentro do carro, as minhas irmãs dentro do carro, ainda pequenas, e fui dirigindo. A polícia parou no caminho para poder chegar com a gente no hospital. Então, assim, pensa isso na cabeça de uma criança
esse cenário. Aí a gente pode pensar assim, mas são dores, são lutas, são dificuldades que a família enfrenta, mas que essa pressão do meu pai na vida da gente, não só gerou traumas assim, imensos, mas gerou principalmente uma crise com Deus. Por exemplo, na escola, eu fui expulso da escola com 6 para 7 anos de idade. Primeira vez que eu fui expulso de um colégio. Porque todas as vezes que um pai parava o carro na porta do colégio e beijava o filho, eu ia lá e batia naquela criança na hora do intervalo, porque aquilo causava uma revolta no meu coração. Eu ia para a sala da diretora, assistente social, sei lá o que era, ela falava assim, o que você bateu? Eu falava assim, porque ele merece apanhar. Ninguém sabia que aquele coração ali talvez era um clamor por atenção, era uma súplica. Eu digo que atrás de toda cara carrancuda existe uma história de sofrimento. Atrás de todo grito de uma criança assim, a gente está vendo alguém que está clamando, suplicando por alguma coisa. Eu numa escola bíblica dominical, eu lembro de uma amiguinha orando, e ela falou assim, papai do céu, eu dei um beliscão na menina e falei assim, você não chama Deus de pai. De tanta crise que estava no meu coração, de não conseguir enxergar a figura de Deus como pai. Eu parei, por exemplo, de comemorar a festa de aniversário. Eu não sei assim se você teve seu pai que te abraçava, te beijava, te pegava no colo, brincava de bola, soltava pipa. Eu não tive nada disso com meu pai. Meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca disse que me amava. A imagem que eu tenho do meu pai quando novo era sempre do meu pai passando vergonha na gente. Meu pai usava droga no meio da rua. A gente ia para a escola e eu via meu pai no meio da rua, eu e minhas irmãs, a gente desviava. A minha mãe levava a gente para trabalhar com ela porque não podia deixar em casa. Meu pai entrava em casa, vendia tudo. A nossa casa, tudo que a gente tinha era vendido. Se tivesse dinheiro, ele levava. Se tivesse coisa de valor, ele vendia. Então era esse o nosso cenário familiar. Meu pai bebia porque estava feliz, ele bebia porque estava triste, ele bebia porque as coisas deram certo, ele bebia porque as coisas deram errado. A gente parou de comemorar aniversário porque todas as vezes que a gente comemorava aniversário era uma vergonha. Eu lembro um dia que nós fomos convidados para almoçar na casa de um homem lá, amigo da minha mãe, que no meio do almoço, que ele foi buscar a gente na nossa casa para levar para almoçar na casa dele. No meio do almoço ele convidou a gente para ir embora. Eu lembro que a gente veio andando um bom tempo até chegar na nossa casa, e depois eu fui descobrir que ele colocou a gente para fora porque meu pai tinha dado em cima da mulher dele na hora do almoço, que a gente estava almoçando na casa dele. Então esse é o cenário, esse era o lar lá de casa. Aí a gente veio para a igreja, estamos vivendo a igreja. E aquilo que de repente para a gente muitas vezes pode ser assim, que é um lugar de esperança, às vezes também para mim surgia como um lugar de vergonha e dor. Porque a gente pegava o mês da família na nossa igreja, e o banner que ficava na minha igreja era aquele banner assim, uma mulher sentada do lado do marido, que estava sentado na poltrona com a Bíblia na mão, aqueles 3 meninos bonitinhos assim, de cabelinho penteados assim, tudo sentado no chão, ele com a xícara de café na mão, lendo as escrituras, e era aquele cenário da família feliz. Mas mais do que isso, as famílias do mês de maio, que geralmente é o que a nossa igreja celebra, né, o mês da família, que vinham à frente, eram as famílias perfeitas. Era o pai que pregava, com a mãe que cantava, com os filhos que declamavam jogral. Aí, era sempre assim, o pai, a mãe e os filhos, o pai, a mãe e os filhos, o pai, a mãe e os filhos. Não era aquelas famílias que a gente chama de família disfuncional. Ou palavra triste é isso, família disfuncional. Porque minha família era essa. Eu olhava lá de baixo, sentado no banco, olhava para cima e falava assim, a minha família nunca vai estar ali. A minha família nunca vai poder servir. A minha família é essa que o povo ora e diz que a gente precisa pregar para essas famílias. Mas para chegar até aqui e sentar no banco, porque daqui para lá a gente não passa, porque a nossa família não serve para servir na igreja. Porque as famílias que estão lá são essas famílias belas, família de capa de margarina, de propaganda de margarina. Não é a minha família. Até um dia que um domingo de manhã meu pastor terminou de bater o prego na tampa do meu caixão. Ele vira e diz o seguinte, no mês da família, meninos, olhem para a mãe das meninas, porque as meninas serão como a mãe delas amanhã. Meninas, olhem para o pai dos meninos, porque os meninos de hoje serão como o pai deles amanhã. Gente, imagina isso. Eu, pobre, feio, e agora o pastor dando um histórico desse, né? Como é que casa? Eu queria me enfiar assim embaixo do banco. Mas ainda bem que a gente é batista. Porque batista, eu faço assim, quem pode falar, né? Na quarta-feira, meu pastor tinha um gabinete que ele atendia as pessoas na quarta-feira, eu marquei uma reunião com ele. Um gabinete.
E cheguei lá e falei assim, pastor, eu queria propor que a gente fizesse a dissolução da igreja. Tem lá no estatuto, eu já vi, a gente pode dissolver a igreja, vamos acabar com a igreja. Meu pastor militar. Eu descobri assim que a gente consegue militarizar um civil, mas a gente nunca vai fazer um militar virar civil de novo. Ele já tinha saído da força há muito tempo, um pernambucano. Ele falou assim, você tá maluco? E me colocou para fora do gabinete. Aí no outro domingo eu voltei na igreja. Não tem aquele dia assim que você vem e você senta para mostrar a sua cara de reprovação para a pessoa. Que você não está ali porque você quer estar. Você está ali para mostrar que você é contra a pessoa, é a oposição. Eu vou sentar aqui e vou ficar olhando para a cara dele para mostrar que eu sou oposição agora a ele aqui na igreja. Meu pastor naquele dia começou o culto. E ele falou o seguinte, olha, eu queria pedir perdão por algo que eu falei aqui no domingo passado. Porque a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de transformação, a igreja é lugar de vida. Eu queria que todos os meninos aqui, que têm sacerdotes caídos, que não têm pai, que não têm essa figura paterna, ficassem em pé. Porque os homens da nossa igreja hoje vão adotar vocês. E aí eu levantei e vim andando, e ele veio ao meu encontro, eu lembro meu pastor me abraçando. Ele falou, a partir de hoje você vai ser o meu filho. Eu falei, você vai ser o meu pai. E a gente começou a caminhar junto. Na segunda-feira de manhã, ele chegou lá em casa. No domingo ele tinha falado, amanhã eu passo lá cedo, que eu quero começar agora a nossa caminhada. Ele chegou na minha casa, eram umas 7 horas da manhã. Eu não sei se você sabe o que é um quarto de um adolescente. É uma bagunça assim, organizada, né? Só ele sabe onde estão as coisas. Meu pastor entrou dentro do quarto assim, e ele falou assim, isso aqui não é um quarto de um homem. E ele abriu meu guarda-roupa, e ele tirou todas as minhas roupas, jogou para fora, abriu gaveta, jogou para fora assim. E ele falou assim, eu vou passar aqui no final do dia, eu quero todas essas roupas passadas, das mais claras para as mais escuras, colocadas aqui, as suas cuecas dobradas, seus tênis limpos todos agora, a sua cama arrumada. Eu estou indo, final da tarde eu passo aqui, eu quero esse quarto arrumado. E foi embora. Eu comecei a chorar. A minha mãe entrou lá dentro e falou assim, ele te bateu? Eu falei assim, não mãe, ele me amou. Porque foi a primeira vez que eu vi alguém prestando atenção em mim. Foi a primeira vez que eu vi alguém olhando para mim e me amando. Me cobrando, me repreendendo, me mostrando como que eu deveria ser, me mostrando que realmente havia esperança e que havia uma nova história, que aquele caos do quarto, e hoje eu tento olhar para trás, fico imaginando que o caos do quarto, talvez era o caos da minha vida, que ali Jesus estava começando a colocar a vida em ordem. Agora a gente acha que é fácil esse processo? Não é. Porque uma das coisas que nós não tratamos bem, por exemplo, no Brasil, é a questão da adoção. A gente esconde a adoção. Eu vim de uma família pobre. Eu casei com 25 anos de idade com a Mariana. Até os meus 25 anos de idade eu já tinha mudado 16 vezes. Porque uma das coisas assim, que caracteriza o pobre é que o pobre muda muito. E a minha mãe tinha uma técnica assim de tentar mostrar o lado bom da vida. Ela fala, não, nós iremos para outra casa, agora novos ares, né? Aí ela fala assim, não, porque aí eu falo assim, mãe, por que ele não tem uma casa? Aí ela fala assim, já viu, o pessoal que tem uma casa fica naquela mesmice. Ah, não, a gente tem a nossa casa, se a gente não gosta daqui, a gente vai para outra, a gente pinta como quer, e aí se a gente quer uma casa maior, a gente tem uma casa maior, uma casa menor, tem uma casa menor. Eu ficava olhando assim, minha mãe, ela tentava pintar a vida pra gente de um jeito que só a graça de Deus. Hoje eu mandei uma mensagem para ela de manhã agradecendo. Por exemplo, filho adotivo, minha mãe nunca escondeu a adoção da gente. Mas ela virava para a gente e falava assim, olha, muitas mães não querem ter os seus filhos e têm. Engravidam sem querer. Mas vocês não, vocês nasceram aqui do coração, porque eu decidi ter vocês. Vocês são os presentes de Deus para a minha vida. Pode perguntar aí, porque talvez você vai ver histórias aí dos meninos que vão dizer assim, porque eu nasci, minha mãe nem queria e eu vim. O pessoal conta essa história assim, nem estava esperando e fulano apareceu. Você não, você a gente orou. Você chegou, Deus deu você de presente e tal. E eu cresci naquele sentimento. Hoje eu olho para trás, eu era criança abandonada. Que a mãe não quis. Mas minha mãe nunca deixou isso entrar no coração da gente. Ou trabalhou para isso não entrar no coração da gente pela palavra que ela dizia. A gente vai para a igreja e começa então todo um processo de transformação. Mas a igreja também não é apta. E a gente precisa trabalhar no nosso coração para a ideia da adoção. Porque foi dentro da igreja que eu ouvi algumas pessoas olharem para minha mãe e falar assim, quando eu dava trabalho, e eu dei muito trabalho na igreja, dizer o seguinte, também você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, o que essa criança vai ser quando crescer, você é maluca. Aí a gente precisa acreditar em maldição hereditária.
Se eu acreditar que o pecado dos pais vão visitar os filhos, a gente precisa mudar a nossa teologia. Porque eu tenho 3 filhos. E eu não sei o que meus meninos vão ser, o que crescer. São totalmente diferentes. A gente ora para que a graça de Deus se mostre salvadora a eles. Mas a cada dia a gente vai experimentando e vendo coisas novas que nós não sabíamos que eles eram capazes de fazer e eles fazem. Cada dia nós somos surpreendidos por eles. Mas havia uma pressão. E cada vez que parecia que a gente descobria que a gente era adotivo, a gente mudava de casa, a gente mudava de igreja, a gente ia para longe, a gente se distanciava, a gente se afastava. E aquilo foi causando só mais dor e mais tristeza. Eu com 17 anos de idade, eu já estava pesando 183 quilos, tomando medicação, uma vida completamente entristecida, sem conseguir olhar para frente, sem conseguir ver uma perspectiva de futuro, sem conseguir ver algo novo. Aquela ideia assim de que o que toma conta do nosso coração é infelicidade. E Deus, ele não esconde isso da gente. Eu lembro aquela imagem, para mim, a visão de Ezequiel, capítulo 37, ela é profunda. Porque Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel dentro do vale de ossos secos, no cemitério. E ele fala assim: Ezequiel, o que você está vendo? Ele diz: olha, eu vejo um vale de ossos secos, pessoas sem vida. Mas aquilo ali não é fruto da criatividade de Deus. Deus olha para Ezequiel e diz o seguinte: Ezequiel, esses ossos são como Israel está se vendo. A esperança dele se desvaneceu, a esperança dele se acabou. E quantos de nós estamos nesse cenário? Da esperança que se acabou, da esperança que é finda, nós não conseguimos olhar futuro, nós não conseguimos ver coisa nova. A gente diz: olha, a vida vai ser assim, acabou, não tem o que fazer, não tem o que mudar, não tem nova história, não tem nova perspectiva, não tem futuro. E a gente olha muitas vezes para o nosso coração, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa família, a gente vê isso. Essa pessoa que está no cemitério, eu fico imaginando essa família. Eu fico imaginando o que passa no coração. Não diz se é uma mãe, se é um pai que perdeu um filho que está no cemitério. Não diz se é um esposo um dia que sai e vai viver no meio das ruas e abandona a sua esposa e os seus filhos. A Bíblia não diz o que é. Mas a Bíblia diz que aquela pessoa tem uma família. E que hoje ela está sem esperança, sem vida, tendo a sua vida dominada por espíritos imundos. E quantos de nós estamos sendo dominados e estamos no cemitério das nossas vidas? Porque eu fui assim. Mas eu lembro um dia que eu li Isaías vai dizer que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu olhei para a minha história de vida e eu cheguei e falei assim: eu tenho 2 perspectivas agora. Eu posso pegar toda a minha história e me vitimizar, ou eu posso pegar a minha história e entender que a minha história, a minha dor, o meu sofrimento pode produzir vida na vida das pessoas, que o meu sofrimento pode produzir cura na vida das pessoas. Porque as nossas histórias estão aí. E a gente tem a escolha a fazer com a nossa história. Nós podemos ser vítimas da nossa história, ou nós podemos pegar a nossa história e entender que Deus, ele pode usar as nossas histórias. Agora grava um negócio no seu coração, porque esses dias eu falei isso. E contei a minha história, cheguei na porta e eu entendo o carinho e a singeleza daquela irmã com o que ela quis dizer, naquela ideia daquela palavra de acolhimento. Aí ela vira e fala assim: agora eu sei porque que Deus fez tudo isso. Bem, Deus não faz isso. O que faz isso é o nosso pecado. Nós estamos aqui, temos sofrido por conta do nosso pecado. E esse pecado que nos ataca e nos faz ferir, atacaram outras pessoas também que nos feriram. Agora Deus, ele é tão gracioso e misericordioso que ele usa as nossas histórias, os nossos sofrimentos, mesmo os nossos ferimentos, para produzir alguma coisa nova. E eu falei: eu não vou parar por aqui. Eu vou mudar a minha história, vou mudar a minha vida e vou deixar que o meu sofrimento produza cura na vida de outras pessoas. Porque aí eu fui olhar para a vida de Jesus. E aí eu comecei a ver que Jesus também tinha os seus problemas, seus dilemas familiares. Gente, pensa lá, a primeira igreja batista de Nazaré. Maria, com seus 14, 15 anos de idade, chegando na igreja, dizendo o seguinte: irmãos, eu estou grávida. O corpo diaconal daquela igreja, agora reunido, ela não era nem casada. O negócio foi tão sério que José, quando ficou sabendo da gravidez de Maria, ele foge. Precisou um anjo voltar lá e dizer: José, volta porque é filho do Senhor, assume a criança. Não foi um negócio tranquilo não, gente, porque hoje a gente olha assim e a gente poetiza as histórias, como a gente olha para as nossas histórias no passado, e a gente consegue rir dos nossos momentos de dor, a gente consegue rir do nosso tempo de sofrimento, a gente consegue rir da época que a gente experimentou alguns caos, alguns traumas, algumas catástrofes, mas a grande verdade é que aquilo ali foi um turbilhão na vida daquela comunidade, numa pequena vila.
Eu fico imaginando Jesus correndo assim, em meio dos bancos, igual os nossos filhos, né? Entrando embaixo dos bancos. E aquelas irmãs, né? Falando assim, olha, esse menino aí é o bastardo, ele tem mais idade que os pais têm de casamento. Vem cá, vem menino. Eu fico vendo os irmãos de Jesus. Jesus querendo segurar o processo e tudo aquilo que Jesus está fazendo. Os irmãos querendo colocar na mídia, né? Querendo colocar a placa, né? Ó, Jesus, vem para cá, né? Pare de sofrer. E botar foto de Jesus assim, com as mãos levantadas. Essa era a ideia dos irmãos de Jesus. E Jesus tendo que lidar com tudo isso. Mas mais do que isso, a Bíblia vai dizer que a salvação do mundo vem daquele que vem pela raiz de Davi. E quando a gente pega a genealogia de Jesus, Jesus entra na raiz de Davi por José, e não é por Maria. Aí quando eu li isso, eu falei, gente, a salvação do mundo veio por um filho adotivo. Jesus era adotado igual eu, a família dele tinha problema igual a minha, viveu umas crises igual eu tenho vivido. Então se Jesus viveu essas crises e venceu, eu também vou vencer as minhas crises. E aí eu decidi tocar a vida de uma forma diferente. Agora eu vou dizer para você, é fácil? Não é fácil. Eu tenho 3 filhos. Parece que ser pai, a gente é ensinado quando é pequeno. Tem coisas que hoje eu preciso lutar para o meu coração desenvolver a ideia da paternidade, porque eu não sei o que é ser pai. Eu lembro do dia que eu fui casar com a Mariana, eu falo isso porque a Mariana, ela vem de uma família assim, que graças a Deus e bondade do Senhor, meu sogro, minha sogra, foram assim, minha sogra já falecida, mas foi uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que amava a Deus. Eu digo assim que eu ia namorar com a Mariana lá na casa dela, ficava mais tempo conversando com a minha sogra do que com o meu sogro, do que com a Mariana. Se eu tivesse que escolher entre a minha sogra e o meu sogro, eu tinha mandado meu sogro embora e tinha ficado com a minha sogra, do tanto que eu gosto da minha sogra. Minha sogra, assim, uma bênção, uma mulher amava a Deus, assim, acima de todas as coisas, desenvolvia um projeto social lindo, acolhendo crianças da comunidade. Uma mulher que deixou marcas, assim, registradas na vida da igreja. Esse dia a Mariana foi dar uma aula na EBD, lá na igreja onde ela nasceu, e minha sogra serviu lá por tanto tempo. Tinha irmã chorando, porque pelo legado que a minha sogra deixou. Dessa família que foi criada aos pés do Senhor. E aí eu lembro que eu vou casar com Mariana. Aí penso o meu histórico de família. Quem foi me levar lá na igreja para me deixar foi meu sogro. A gente alugou um carro. O meu sogro foi lá me deixar para depois buscar a Mariana, para vir poder casar. No dia do meu casamento eu falei, não, preciso ter meu pai do meu lado. Porque a gente quer essas fotos bonitas, né? Com o pai do lado, ninguém sabe a história. Mas eu botei um paletó, uma gravata, fiz a barba do meu pai. Botei lá do meu lado, em pé. Mas eu lembro, para conseguir fazer aquela foto, eu fiquei com mais de uma semana com meu pai colado em mim. Eu levei meu pai para dentro da minha casa. Eu ia para um lado, ele ia, eu saía, ele saía, ele dormia do meu lado. Para eu ter certeza que ele não ia chegar bêbado, embriagado, drogado e me envergonhar mais uma vez agora no dia do meu casamento. Eu falei, já que você tem que estar na festa, você faz... Olha a cabeça da gente. Você vai fazer parte da decoração do negócio, que precisa de um pai e uma mãe ali para ficar comigo. Você vai ficar ali. Mas você vai ficar do meu lado ali e toda uma manobra para ele estar ali como ele tinha que estar, bonito. Mas eu lembro meu sogro dentro do carro, quando ele foi me deixar na igreja, a gente conversando, ele falou assim, hoje é um dos dias mais importantes da sua vida. Hoje é o dia que você vai deitar com a sua esposa, você vai ter um negócio chamado lua de mel. E você seja tranquilo, E aí ele foi falar, dar todas aquelas orientações que talvez o pai deveria dar para um filho. Eu tive no meu sogro, na minha cabeça, o sentimento que ficava, será que ele está falando isso como um homem mais velho, mais experiente, um ancião da igreja, que está orientando os mais jovens, ou um pai preocupado de entregar a sua filha na mão de um homem como eu? Um pai preocupado em entregar aquilo que ele tem por mais precioso, e Mariana, ela é preciosa, na mão de alguém que talvez não vai amá-la como ele amou a sua esposa. Tudo isso passa na cabeça da gente. São aquelas lutas que a gente precisa ter diariamente. Porque, gente, eu sei ferir sem precisar bater. É só eu ser igual ao meu pai. Eu sei conseguir destruir o nosso lar e a nossa família sem necessariamente precisar aparecer nas manchetes de jornais. Como alguém que bateu, que matou, que destruiu a família. Porque eu vi o meu pai conseguir destruir a sua família pelas suas ações. Eu sou PhD, eu tenho um doutorado em destruição de família, porque a minha família passou por isso. É uma luta diária.
É uma luta diária. É uma luta diária eu não ser o que meu pai foi, porque às vezes, por mais que a gente diga que não, eu vejo alguns resquícios do meu pai vindo no meu coração. Às vezes a gente está dentro do carro, os meninos começam a dar aquela tribulação assim, aí vem aquele ímpeto, eu dou aquela gritada, desço do carro, bato a porta, falo assim, eu vou bater em vocês. E aí quando eu olho para trás, eu vejo a imagem do meu pai fazendo a mesma coisa com a gente. Parece que são aquelas coisas que nos visitam. E que a gente vai lutando, e vai lutando, e a gente precisa vencer os nossos inimigos. Meu pai faleceu tem 2 anos. Foi no mês de maio, no mês da família. Eu lembro que eu estava pregando sobre família na igreja. Acabou a mensagem aquele dia, o telefone tocou, minha irmã falou, meu pai passou mal, a gente precisa ir lá. E a gente correu para poder ir até onde meu pai estava. Em vez de terem levado ele para Brasília, ele estava numa cidade próxima de Brasília, Lusiana, levaram para 300 km de distância, Catalão. Peguei minhas 2 irmãs e a gente foi lá. E a minha esperança era chegar lá, encontrar meu pai. E sabe aquela imagem que a gente gosta do final feliz? De chegar e falar assim, olha, eu preguei para o meu pai, ele entregou a vida a Cristo Jesus, e a vida foi diferente. Quando eu entrei dentro do quarto, meu pai começou a dar uma parada cardíaca, respiratória, os caras foram lá, entubaram ele e tiraram a gente do quarto. Ele ficou 1 semana ali naquele negócio, naquele sofrimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu lembro que no outro domingo de manhã eu estava pregando. Meu telefone começou a tocar e tocava, era minha irmã ligando, eu desligava, ia pregando e tocava, desligava. Daqui a pouco eu vi a Mariana sair. A Mariana veio, sentou, e a gente está no ministério, a gente já sabe, quando a gente recebe a ligação é porque a coisa não é boa. Aí eu sentei do lado da Mariana, assim, estava no canto da igreja, assim. Eu sentei do lado dela e falei assim, Mariana, meu pai morreu, né? Ela falou, morreu. Eu achei que eu não ia chorar a morte do meu pai. Mas eu lembro naquela manhã, o choro tomou conta, eu não consegui me controlar. Sabe aquele choro que você chora com a alma? Foi aquele choro. Para mim é a ideia de José, quando ele chora diante dos seus irmãos, quando ele lembra tudo o que aconteceu, que ele dá aquele urro dentro da sua alma. Foi o meu choro naquela manhã. Tinha um irmão que se aproximou e falou assim, pastor, fica tranquilo. E lembro daquele irmão indo lá na frente, falando assim, olha, hoje pode deixar que eu vou terminar o culto, pastor. Ele falou assim, o pastor está ali, vamos orar por ele, porque o pai dele acabou de falecer, ele não tem condições de finalizar o culto. Eu lembro da igreja orando por mim. Entrou a grande crise ali naquele dia. O que eu vou falar acerca do meu pai? Porque meu pai foi um homem que não deixou nem herança e nem legado. Porque dizem que herança é o que nós deixamos para as pessoas, legado é o que nós deixamos nas pessoas. Eu aprendi no seminário que se a pessoa era boa, a gente falava do morto, se não era boa, você falava da morte. Quando você ia pregar. E penso o dilema agora, falando assim, o que eu vou falar no sepultamento do meu pai? Porque ali parecia que estava um fracasso. Eu como pastor, eu não consegui ministrar na vida do meu pai. Eu como pastor, eu não consegui fazer a diferença na vida daquele homem. Tantas coisas assim passaram no meu coração naquele dia. Eu lembro que o pastor Silvado me ligou para orar comigo. Ele falou assim, como é que você está e tal. Eu falei, pastor, estamos indo, mas eu estou numa crise muito grande que eu não sei hoje o que eu vou falar no sepultamento do meu pai. Aí ele falou assim, mas por que você vai falar no sepultamento do seu pai? Eu falei, pastor, como que eu não prego no sepultamento do meu pai? Eu sou um pastor. Aí ele falou assim, mas hoje você não é pastor, você é filho. Hoje você não cuida, hoje você é cuidado. Hoje você não consola, hoje você é consolado. Chame alguém, sente, experimente a sua dor do luto, chore as suas lágrimas. Seja cuidado, seja cuidado. Eu liguei para um pastor para poder pregar, que estava acompanhando, Daniel conhece ele, pastor Joaquim. Talvez foi o pastor que eu tive mais os meus entraves e as minhas brigas no decorrer da história denominacional. Porque sempre na denominação, quando é aquela da Assembleia, tem um que a gente pega assim, né? E nós dois éramos os que quis pegar. Eu e ele, nós nunca concordamos com nada. Mas eu falo que naquele dia, Deus abençoou ele assim, de uma forma tão graciosa. Ele até pregou bem. Trouxe um sermão assim, que eu falei, Senhor amado, hoje o Senhor me deu 2 tapas na cara. Uma foi ele pregando bem, e outra eu tenho que chamar ele. Ele veio, e Deus usou. E derramou o bálsamo dele no coração da gente, e a cura no coração da nossa família. Deus me abençoou e eu casei. Ano passado, Mariana e eu comemoramos nossos 15 anos de casado. Graças a Deus, no nosso lar, a gente nunca teve uma briga. Eu não vou dizer que nunca chegou polícia, porque chegou uma vez só. Mas foi porque a vizinha, eu era síndico do condomínio, e a vizinha minha era maluca, e chamou a polícia para mim.
Mas meus meninos nunca viram uma cena de crise, de briga, de contenda no nosso lar. Eu nunca gritei com Mariana, Mariana nunca gritou comigo. Aí esses dias eu falei assim, quando alguém vive assim é porque alguém se renunciou bastante. Eu falei, espero que tenha sido eu, porque essa é a orientação de Jesus. Que a gente possa renunciar e dar a nossa vida pelas nossas esposas. Espero que Deus tenha achado graça de eu poder viver essa vida dessa forma. É porque a gente é a família perfeita? Não. Porque tem muitas coisas que acontecem. Tem muitas coisas que nós decidimos lutar todos os dias para a gente poder vencer. Todos os dias eu olho para meus meninos e é uma luta nova que a gente vence. E eu vejo que tem sabedoria no lidar. Ano passado, por exemplo, viajei 56 vezes. Para que é isso? Dormi vários dias fora de casa. E é uma luta que eu preciso de olhar para minha família, para o meu coração. E a gente tem que fazer uma nova agenda de vida. E eu estou lutando por essa nova agenda. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia sabe edificar. E Mariana, ela tem essa sabedoria. Eu lembro no dia que a gente estava num restaurante, passou uma mulher e falou assim, olha, para os meninos, né? Vocês tenham muito feliz de ter um pai como vocês têm, porque o pai de vocês abençoou muito minha vida e tal. Aí a gente se enche de orgulho, né? Nessa hora. Aí Deus vai e coloca a esposa do lado da gente. Aí a Mariana vai lá, só acerta a sua agenda com seus filhos. Porque daqui a pouco eles não vão poder dizer o que ela está dizendo acerca de você. Eles vão dizer, meu pai abençoou muita gente, mas ele não abençoou a nossa casa e o nosso lar. E a gente precisa refazer a agenda. A gente precisa entender que talvez esse homem volta para casa agora com a nova história. Mas você acha que talvez a esposa, os filhos receberam falando assim, nossa, papai voltou, que alegria, e fizeram a festa, igual a gente vê lá no desenho, né? No caldeirão do Hulk, né? De volta para casa, né? Não é assim não, gente. É um processo. É um processo. É um processo que a gente luta diariamente para a gente aprender a ser essa família que Deus quer que nós sejamos. Porque a nossa missão como família, ela começa em casa. O campo missionário aqui apontado para Jesus, ou por Jesus, para aquele homem, é que o campo missionário dele começaria no corredor da sua casa. Volta para a sua casa, para a sua família. O certo está lá. Então, antes da gente servir fora, antes da gente viver fora, a gente precisa começar a viver dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Entendendo que não é o nosso passado que define o nosso destino, mas são as promessas de Deus para nós. Deus, Ele tem promessas para nós. Eu louvo a Deus porque a minha família hoje serve ao Senhor. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, ela é composta pelas mais diferentes famílias. Famílias que o mundo fala que são famílias disfuncionais. Mas as famílias que Deus olha e diz, essas famílias podem ser o palco da minha glória. Essas famílias podem ser o lugar que eu vou mostrar o agir do Senhor. Talvez você está vivendo essa dinâmica de vida. Com essa vida bagunçada, família bagunçada, mas deixa eu dizer para você um negócio, eu quero que você saia com isso aqui hoje no seu coração. Jesus não tem medo da sua bagunça. Jesus não tem medo da sua história. Jesus não tem medo dos demônios que aterrorizam e atemorizam as suas famílias, a nossa família. Jesus, Ele entra no barco, Ele vem, Ele chega na nossa família e Ele entra na nossa casa para poder redimir a nossa família. Cabe a mim e a você hoje clamar por Jesus. Orar. Para que Deus possa fazer algo novo. Eu queria chegar para você nessa manhã e dizer o seguinte, olha, se você entregar a sua vida a Jesus, a sua família vai ser restaurada, todas as coisas serão mudadas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente vai entregar o nosso coração para Jesus e mesmo assim o nosso casamento terá acabado. Às vezes a gente vai colocar as nossas orações diante do Senhor e nós não vamos ver a conversão dos nossos pais. Às vezes nós vamos colocar as nossas famílias diante do Senhor e nós não vamos ter todas as respostas que os nossos corações anseiam. Mas uma coisa eu posso garantir para você. A gente tem um Deus que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. A gente tem um Deus que Ele se importa com o nosso choro, Ele se importa com o nosso choro, Ele se importa com a nossa dor. A Bíblia diz que todas as nossas lágrimas são recolhidas no seu odre, que Ele não desperdiça nenhuma delas. Se a sua vida hoje é esse cemitério de sonhos,
Eu só queria dizer para você se lembrar que foi bem ali que o maior milagre da história aconteceu. Porque Jesus restaura famílias para a gente poder viver esses legados eternos. Hoje eu posso estar aqui pregando da palavra, porque Deus me restaurou. Hoje eu posso olhar para minha família e me alegrar, porque Deus me deu uma família. E se Deus não tivesse dado, Ele continuaria sendo Deus. Se tudo aquilo que eu coloquei diante do Senhor e pedi ao Senhor, e Deus vem mostrar para mim que tem coisas que Ele fez, e tem coisas como a conversão do meu pai que Ele não fez, mas Ele continua sendo Deus. E a gente pode continuar experimentando o milagre. A gente pode continuar experimentando o consolo. A gente pode continuar experimentando a misericórdia do Senhor. Eu não quero fazer promessas infundadas, mas eu quero fazer uma promessa que enche o nosso coração de esperança. É que nós temos um Deus que é por nós, e um Deus que age em nós. Eu queria orar com você nessa manhã. Talvez você tenha uma coisa para colocar diante do Senhor. Não tem nem um ato miraculoso quando a gente levanta do nosso lugar e a gente vem à frente, por exemplo. Mas eu gosto tanto dessa questão dos símbolos, como nós fizemos aqui hoje pela manhã. O memorial da ceia do Senhor é para nos relembrar. É muito bom quando a gente constrói memoriais. Eu queria que nessa manhã a gente construísse um memorial. O memorial do dia que a gente colocou a nossa família mais uma vez diante do Senhor. Talvez você está olhando hoje para o seu lar, é a conversão do seu marido, é a conversão da sua esposa. Talvez a grande crise do seu coração hoje é que você não consegue ver os seus filhos prostrados e curvados diante do Senhor. Atendi uma senhora esse dia que ela estava chorosa, ela falou assim: pastor, ora por mim, que meu filho está passando pelo 3º casamento. Eu já não sei mais o que fazer. Talvez são as crises que vêm ao nosso lar e a gente não tem as respostas. Mas há beleza quando a gente ora, e há consolo do Senhor quando a gente ora. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A gente vai orar como igreja nessa manhã. Se você quer colocar diante do Senhor alguma coisa nessa manhã, sai, vem aqui rapidinho. Antes de cantar mesmo, a gente vai orar e a gente vai colocar diante do Senhor aquilo que nos angustia, entendendo que nós temos um Deus que é por nós, entendendo que a gente tem um Deus que está aqui, que entrou no barco, atravessou o mar, passou para o outro lado. Talvez eu sou a mensagem de Deus para você nessa manhã, que não veio no barco, mas veio no avião lá de Brasília, passou para o outro lado, subiu a serra, para que você pudesse ter esse momento com o Senhor também. E a gente vai orar a Deus. Eu vou pedir para a Mariana vir aqui, a minha esposa. Ela vai orar por nós, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Deus possa contemplar, que esse Deus possa enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que Deus possa devolver a esperança aos corações que estão sem esperança, que Deus possa manifestar vida nos lugares onde nós temos visto morte. Amém. Senhor querido, como é bom fazer parte do Teu povo, Deus. Como é bom, ó Deus, nós servimos ao Deus de toda a esperança, ó Pai. Senhor, obrigada, ó Deus, porque nós, tão fracos, tão quebrados, ó Deus, tantas vezes, ó Deus, desonrando o nome do Senhor, ó Deus, ainda assim somos alvos da graça do Senhor, ó Deus. Ainda assim, ó Deus, somos alvos da Tua bondade, do Teu amor, ó Pai. Nós não temos palavras, ó Deus, para expressar a nossa gratidão. Mas nessa manhã também, ó Deus, eu queria colocar cada família diante do Senhor, ó Deus. Cada pessoa que veio aqui, ó Deus, colocando a sua casa diante do Senhor, ó Pai. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece cada um, ó Deus. E eu peço, ó Deus, que a Tua graça possa alcançar cada coração, cada casa, ó Deus. Que o Teu amor, ó Deus, possa abundar, ó Deus, em cada família, ó Deus. Nós amamos ao Senhor, ó Deus, nós servimos ao Senhor. Mas estamos hoje com o nosso coração, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor pela atuação do Teu Espírito nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Pai.
Senhor, obrigada, porque nós temos a quem recorrer. Obrigada, Senhor. Como é bom nós sabermos que temos a quem recorrer, ó Deus, que há esperança. Como é bom, ó Deus, nós sermos consolados, ó Deus, com a certeza de que um dia o Senhor secará todas as nossas lágrimas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, sem cuidado. O Senhor não nos deixa sem o Teu amor, sem a Tua bondade, ó Deus. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas situações difíceis, ó Deus, há esperança para o nosso coração. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E eu peço, ó Deus, que a cada casa, ó Deus, para cada família, o Senhor derrame o Teu amor. Derrame a Tua cura, ó Pai. Que o Senhor chegue com graça. O Senhor conhece cada família, o que cada um de nós precisa, ó Deus. O que cada um de nós, ó Deus, deseja. E eu peço que o Senhor seja a resposta a cada coração, ó Pai. Que todos aqui, ó Deus, todos nós possamos encontrar, ó Deus, descanso no Senhor. Que todos nós, ó Deus, consigamos encontrar consolo, ó Pai, no Senhor. E que todos nós, ó Deus, também possamos ser, ó Deus, o cuidado e o amor do Senhor uns para com os outros, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. Que a nossa comunhão, ó Deus, venha, Deus, operar a graça do Senhor, o amor do Senhor, a cura do Senhor, ó Deus. Assim como Cristo um dia orou por nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, amar uns aos outros, para que o mundo veja, ó Deus, Cristo em nós. Para que o Senhor seja visto em nós, ó Deus. Nós ainda temos esse privilégio, ó Deus, que ainda que sejamos tão fracos, tão pecadores, o Senhor ainda nos dá a graça de sermos a imagem de Deus, ó Deus. De sermos aquela carta lida pelo mundo, ó Pai. E, Senhor, que a Tua imagem possa estar estampada em nós, ó Deus. E que nós possamos cuidar uns dos outros, ó Deus. Que nós possamos abraçar, ó Deus. Que nós possamos olhar com graça, ó Deus, uns para com os outros, ó Deus. E sermos esse suporte para que o Senhor use a nós mesmos, ó Deus, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, para abençoar outros, ó Pai. Fortalece os nossos lares, fortalece as nossas famílias, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos lembrar que Cristo não é, ó Deus, apenas tudo o que nós precisamos, mas é tudo o que nós temos, ó Deus. E que de fato, Deus, Cristo seja o Senhor das nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor seja soberano, seja o Rei das nossas casas, ó Deus. Cuida de cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos encontrar esta graça, encontrar no senhorio de Cristo, ó Deus, o nosso descanso e a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.